sobre escrita, criação, criatividade, assim, esses bloqueios que a gente tem e tudo mais. Vim de Londrina, né? Bom, agora eu sou estudante como vocês. Comecei algumas faculdades e parei porque eu vi que não era o que eu queria. E final desse ano eu vou prestar para biologia, quero ser professora. E em paralelo pretendo ser escritora também, né? Com um hobby e uma carreira secundária. E é isso, vamos começar. Vocês têm alguma pergunta? O que vocês querem saber? Sim, você teve um texto assim que você escreveu que influenciou muito a sua vida, assim? Que eu escrevi? É assim, eu escrevi esse texto em 2010 e foi uma reflexão sobre mim mesma, sobre essa gana que eu tenho de escrever, essa angústia que eu preciso escrever para me sentir bem, para expressar minha criatividade, e eu só consigo fazer isso escrevendo. Eu achava que desenhar ia passar essa angústia, que talvez aprender música e tal passaria essa vontade de fazer alguma coisa, esse incômodo, né? E esse texto, ele expressa exatamente isso que você me perguntou, sabe? Esse texto foi a minha inspiração, a explicação do que eu sou pra mim mesma. E tá ali pra vocês. E eu falei, nossa, que legal, né? Como as pessoas colocam as coisas e tal. E aí eu comecei a escrever em diário, né? 10 anos, menina, né? Colocar as coisinhas. E eu descobri que isso era muito importante pra mim. Só que, assim, nesse diário, eu não contava as coisas só do meu dia a dia. Eu começava a viajar, contar histórias que, às vezes, eu ficava parada na sala de aula, assim, viajando, pensando em coisas. E eu estava lá, escrevendinho, sabe? No canto do caderno, depois eu ia lá. Então, assim... Qual foi a pergunta mesmo? A inspiração, o texto que você mais se inspirou. Ah, sim, texto de alguém. Mas, assim, eu acredito que... Depois que eu fiquei mais velha, o que eu mais me inspirei mesmo, eu gosto muito, muito, muito da J.K. Rowling, porque eu li Harry Potter desde que saiu e, cara, eu achava que eu ia receber a carta, sabe? Bem louca e assim... Mas com o tempo a gente vai lendo vários autores, vai entendendo que seu estilo não precisa ser igual de quem você gosta de ler e tal. E aí eu fui encontrando, assim, o que eu gosto. Esse Queiroz, ele é muito descritivo, assim. Eu fui ler Cidade de Acerres, eu fiquei louca, sabe? Mas eu acho legal a gente conhecer, assim, esses autores diferentes que a gente acha difícil, porque dá muito vocabulário. E pro escritor, o escritor tem que ser um bom leitor, senão não funciona, né? A gente tem que ter um vocabulário, a gente tem que ter sempre um dicionário ali, tipo, eu preciso aprender a palavra nova, tô me sentindo pobre em vocabulário. Pega uma palavra no dicionário, qualquer uma, de preferência que você não conheça, e tenta usar no seu dia a dia, tenta colocar nos seus textos para que aquilo vire um hábito, né? Se você escreve, você precisa sempre ter um grande repertório de sinônimos de palavras, para que seu texto fique mais dinâmico e tal, né? Mas não que você precise ser exagerado em falar, tipo, bonito. Falar bonito, às vezes, empobrece seu texto, porque, cara, a pessoa vai ler, não vai nem entender o que você está falando, né? E você precisa atingir um público legal para que as pessoas leiam seus textos, né? E aí, o que mais? O dom, é lógico, né? Você vai ler um texto do Luiz Fernando Veríssimo, você vê que o cara nasceu para fazer isso. Você vai ler um texto do Bial, eu gosto muito do Jornal de Jaboa, você vai ver que a pessoa realmente não é só técnica que adquiriu na escola, não é só técnica que adquiriu na faculdade, a pessoa tem a veia mesmo, né? Agora, como a gente vai trabalhar a entrevista, se ela fosse escrita, teria um texto com um trecho que se chama texto introdutório, que é o que fala, e a gente vai transformar, por exemplo, essa entrevista aqui, nós vamos transformar numa entrevista escrita. Então é bom saber a idade da Lu, quando ela começou a escrever, o que a inspirou nesse trabalho de trabalhar com juventude, com educação e de forma filantrópica, porque ela não cobra, eles não cobram. Essa doação, o que inspirou a Lu nessa doação de se dar, de sair do estado tão longe, vir aqui para Goiás, para trabalhar com alunos do estado.
Cara, se você conseguir chegar numa criança com aquele seu trabalho, com o seu livro, você vai passar valores muito importantes para ela, sabe? E por isso que eu gostei, porque às vezes o jovem, o adolescente, eles têm uma opinião formando uma opinião mais crítica, assim, e tal, né? Você chega neles com os seus valores e tal, mas a criança tem aquela doçura, né? Eu gosto de escrever pra criança, eu não tenho uma específica, mas eu fui muito feliz nesse livrinho, sabe? E assim, eu acho que vai acabar sendo a minha primeira publicação. Ainda não tem um nome, mas acho que eu vou começar publicando para infantil mesmo. Mas tenho várias intenções, já comecei vários livros mais juvenis, assim, para adolescentes. Passar os seus próprios valores, né, que são os meus, de passar a bondade, né, e passar que o autoconhecimento é necessário para a vida, né, você se conhecer, para você descobrir o que você quer da sua vida, né, para você poder ser feliz e fazer os outros felizes, né, que eu acho que assim é um objetivo fundamental que deveria ser de todo mundo, né, ser feliz para poder fazer as outras pessoas felizes, para fazer uma humanidade melhor. É mais ou menos por aí. E tem vários valores, né, que levam a isso, humildade, a modéstia, né, a paciência, que é uma coisa um pouco difícil para mim, mas que eu sempre tento passar, porque é isso que eu preciso aprender também, né, ter paciência com as coisas e tal. É por aí. Você acha que existe boa ou má literatura? Olha, eu não acho que exista boa ou má literatura, assim, no sentido de... Você diz, por exemplo, pra mim, música ruim ou música boa, né? Eu acho que, assim, a boa ou a má literatura é quando ela não te passa um valor de alguma coisa, te passa... É que assim, a leitura é subjetiva, né? Às vezes a pessoa escreveu o texto numa intenção, talvez, de crítica a alguém, de ferir alguma classe social, alguma coisa, mas não intencionalmente ela acaba, dependendo de quem lê esse texto, fazendo entender de outra forma. Porque como é subjetivo, você entende a partir da sua experiência de vida, entendeu? Então, eu acredito que assim, é claro que existem textos mal escritos, não que seja uma má literatura, tem textos mal escritos que não passam exatamente o que querem passar, né? Então, eu não sei se eu poderia afirmar que existe uma boa e má literatura. Assim. De 2007 a 2009, mais ou menos, eu quase não escrevia texto, escrevia muito poema. Eu gostava de abordar os meus sofrimentos e as minhas felicidades. Que é a mesma coisa que o André comentou ontem. Quando você está mediano, você não cria. Ou você está muito depressivo, ou você está muito feliz. É aí que saem as melhores coisas, né? E assim, para mim, as melhores coisas saíram quando eu estava depressiva. Não depressiva, gente, não tenho depressão. Mas quando eu estava triste, né, magoado, uma coisa assim. Porque disso eu uso para me erguer, né? Eu escrevo para colocar, para pensar. Por isso que eu escrevo. Então, os temas que eu abordo são sentimentos amorosos, revoltas pessoais, revoltas com o sistema, revolta, todo tipo de coisa assim que tem dentro da gente. Mas, deixa eu ver, meus textos, eu gosto muito de ficção, né? Histórias de ficção, acho que pela minha influência, que eu leio muita ficção. E eu acho que com a ficção você pode abordar assim, temas importantes e fazer as pessoas assimilarem aquilo. Por exemplo, você tem lá Harry Potter, no caso. Tem lá a diferença do bem e do mal, como você deve tratar as pessoas e tal. E às vezes a pessoa está lendo aquilo e aquilo não está explícito, né? Tá nas entrelinhas. E ela acha que foi ela que pensou aquilo, que não foi o autor que passou, mas foi a conclusão dela sobre aquele texto. Então, eu acho que você atinge as pessoas com ficção de uma maneira mais subjetiva. Eu acho isso bacana. Eu sou apaixonada por ficção. Acho que é o que eu mais gosto de fazer.
tal, você precisa ver a história como um livro que você precisa saber para que as suas histórias fiquem coerentes. Caso você vá escrever de alguma época, você vai ter que pesquisar sobre aquilo. Se você quiser falar alguma coisa sobre astronomia, você vai ter que pesquisar sobre aquilo. Eu acho que o escritor tem muita sorte, ele fica com conhecimento muito amplo das coisas, porque você quer escrever sobre qualquer assunto, você vai ter que se aprofundar naquilo para saber do que você está falando. Eu acho muito gostoso, porque eu gosto muito de estudar, então eu sou muito feliz, fui muito feliz nisso, fui muito feliz. O que mais? Eu percebi que, em vez de estudar, eu estava lendo, eu estava escrevendo e não estava fazendo o que eu achava que eu queria fazer, né? Eu queria prestar medicina para satisfazer algumas pessoas da minha família e tal. Eu sou muito interessada nessa área, minha mãe é médica e eu achava que eu tinha esse dom e que era isso. Descobri que não era, né? Fiquei super feliz, tirei um peso enorme dos meus ombros quando descobri que eu não queria fazer medicina. E aí eu pensei, nossa, o que eu vou fazer agora, né? Cara, fazer artes cênicas, porque eu quero escrever roteiros muito loucos, né? E eu vou fazer artes cênicas. Entrei em artes cênicas, não foi minha praia, porque eu sou muito tímida, eu sou mais escrever, eu não sou de me mostrar e ficar muito louca no palco. Eu sou muito retraída nesse ponto. E então desisti, né? E fui vendo que eu não precisava fazer uma faculdade de artes cênicas para aprender a fazer roteiros, certo? Eu tenho isso em mim, então eu falei, bom, eu vou descobrir o que eu gosto de fazer, que é dar aula, quero ser professora, né, de biologia, e paralelamente quero ser escritora. Vai ser uma profissão secundária, até porque um livro demora para ser escrito, porque você não pega um dia, uma semana, senta e escreve um livro. Você escreve, você fala, tá, beleza. 2 dias depois você pega e lê de novo, você reescreve. 2 dias depois você pega e lê de novo, reescreve. Porque o escrever é sempre melhorar. É quase impossível você vir escrever um livro e não mudar a história umas 25 mil vezes. É um processo de aprendizado muito grande, cada criação que você faz. Né? Então, como é um processo muito demorado e eu preciso comer, eu resolvi deixar como uma profissão secundária. Porque eu tenho uma coisa pra mim, que se eu não estiver... eu não escrevo só por escrever, pra praticar, obviamente, né? Mas, por exemplo, se eu não estou com um momento de escrever uma história, de escrever aquela história, aquela outra, eu pratico, eu escrevo o que eu estiver pensando, que vocês precisam praticar, né? Mas quando eu quero, eu vou escrever aquela história, eu tenho que estar com aquela minha inspiração, sabe? Pelo menos para ter a primeira ideia. Depois eu volto naquilo mais tarde, sabe? E é assim, resolvi que vai ser a minha segunda profissão mesmo. Vou publicando, até porque você tem que ter um respaldo financeiro para publicar, que quase nada volta para você, assim. Se você, é claro, não ficar super, hiper, mega, power famosa, né? Então é um pouquinho de dinheiro que vai entrando em cada coisa. Então é isso, resolvi deixar como minha segunda profissão. O primeiro livro clássico que eu li foi o Guarani. E José de Alencar. E assim, eu comecei a ler, eu falei, nossa, né, esse livro não tem muita graça. O que eu fiz? Eu fui pesquisar sobre o autor, né? Porque eu tinha interesse. Eu acho muito legal, pra mim funcionou saber a vida do autor. O que a gente faz em literatura, né? Passar todo que época ele era contemporâneo, o que estava acontecendo no momento. Então, pra mim, funcionou ligar a história com a vida do autor pra eu entender por que ele estava escrevendo daquele jeito. Pra eu ter uma ligação, assim, tipo, cara, você pensa assim, por isso você escreveu desse jeito. Então, eu vou gostar do que você lê. Isso foi importante pra mim, né? Então, acho que é o que vocês já fazem nas aulas de literatura, né? E para os meninos que querem ser, talvez, escritores, gostam de escrever, cara, vocês têm que ler essas coisas que vocês acham chatas, vocês acham difícil, porque, vocês precisam saber, assim, todos os... Não é estilo, porque estilo é de Machado de Assis pra cima, né? Vocês precisam saber todas essas nuances da escrita para vocês descobrirem o que vocês querem fazer, né?
E, nossa, quando você começa a ler um livro clássico, é tão rico, que dá vontade de escrever igual. Você fica, né, assim, muito interessado. Então, o que eu diria, para tentar trazer os autores desses livros para a vida deles, para eles se aproximarem do autor para gostar do livro, sabe? Fazer tipo uma pesquisa, tipo, por que será que esse cara escreveu esse livro? Fazer uma discussão ali, pegar interesse para ele saber o que foi escrito ali, por que o autor fez aquilo, talvez, sabe? Isso me deixa muito instigada e com vontade de ler, até os livros que eu achava difíceis. Eu estava muito nervosa, estava ainda na época pensando em prestar medicina, fazendo vestibular, e eu estava perdida, eu não sabia ainda que não era isso que eu queria, estava mal, e aí eu sentei, eu estava com essa angústia e comecei a escrever. Não mexi mais, fiquei com vergonha daquilo, falei, cara, eu não vou nem ler isso, eu não quero saber. Eu fui ler esse texto de novo 2 dias antes de vir pra cá. Falei, cara, esse texto é bom, sabe? Aí eu fiz as modificações e tal, né? Corrigi alguns erros, porque eu escrevi e nem olhei, tava vários erros ortográficos. E eu falei, gente, a gente precisa ler o que a gente escreve. Porque você, na hora, você não dá valor, porque você tá ali... Tomado pela emoção. Né? Tomado pela emoção, exatamente. Tomado pela emoção do momento. Você fala, não. Depois que passa, você fala, não ficou bom. Nossa, que vergonha de ter escrito isso, caramba e tal. E depois que você tira a sua emoção e você vai ler criticamente ali o seu texto, que você vê que aquilo é bom, que aquilo é legal, que as pessoas que se sentem talvez do mesmo jeito que você vão gostar muito de ler aquilo e saber que tem semelhantes ali, né, sentindo a mesma coisa, sofrendo pelo mesmo motivo, assim. Então, assim, foi muito difícil, mas foi libertador escrever esse texto. Foi muito bom.